Loop. Eu sei que você já ouviu essa palavra em diversos filmes, séries, animes, principalmente aqueles sobre viagem no tempo. E apesar de ser um tema muito interessante, mas ao mesmo tempo tão complexo quando falamos de física, na programação ele é bem simples. Isso porque não precisamos lidar com coisas muito complicadas como lapsos temporais, teoria dos multiversos ou uma bruxa apaixonada. O máximo que pode acontecer é seu computador pegar fogo. Mas fique tranquilo. Nesse vídeo, você vai aprender como usar loops da forma correta, sem explodir a casa. Então pegue uma pizza, chame a namorada e venha comigo em mais um episódio dessa saga. Hoje vamos aprender o que são estruturas de repetição. For. Não, eu não disse 4. É que o meu inglês é ruim mesmo. For, na tradução original, pode significar algumas coisas dependendo do contexto. Mas na programação, ele é interpretado como se fosse um para cada. Para cada questão errada na prova, estude mais 1 hora. Para cada 2 horas trabalhadas, descanse 15 minutos. Para cada rejeição amorosa, faça 10 flexões. Notou que temos um padrão aqui? Uma ou mais ações vão acontecer baseadas em determinada condição, mas que não é infinita. 1 hora você vai ter que parar de fazer flexões, né? Ou não? Vamos ver isso em código. Irei explicar linha a linha o que estamos fazendo aqui. Primeiro, criamos uma variável com qualquer nome e armazenamos o valor 0 nela. Em seguida, eu sempre pulo uma linha para que o código não fique todo grudado. Recomendo que você faça o mesmo. Aqui nós vemos uma estrutura simples usando for em Python. Mas o que seriam esses outros elementos? Pense na seguinte frase: para cada número no alcance de 1 até 10. Se juntarmos os pares, já identificamos o que é o for, enquanto o número seria o n. E aqui muita gente se confunde. Esse m é uma variável de controle do for, usada para contar em qual valor ou item ele está no momento. Tipo quando você vê seu filho de 6 anos contando usando a ponta dos dedos. Por ser uma variável, eu literalmente poderia colocar qualquer outro nome aqui, tipo Gaara vs Rock Lee ao som de Linkin Park. E isso funcionaria do mesmo jeito. Mas como boa prática, geralmente os programadores colocam apenas uma letra ou no máximo uma palavra abreviada. O in, no inglês, é uma preposição que indica lugar ou posição. Por exemplo, descer em uma estação, estar no grupo, e que no caso, estamos nos referindo ao range, que quer dizer alcance, que de forma intuitiva já conseguimos concluir que é de 1 até 10. Ué, mas no código está escrito 11. Pois é, no caso do range, o primeiro número é inclusivo e o último é exclusivo. Então a gente não adiciona na contagem. Onde eu quero chegar com toda essa explicação? Em outras palavras, é como se eu estivesse dizendo o seguinte para a máquina: repita tudo que estiver dentro desse bloco 10 vezes. Viu? É mais simples do que parece. Aqui nós temos novamente aquela indentação usada nas estruturas condicionais. Lembra dos espaçamentos? O mesmo ocorre aqui. Tudo que tiver esse espaço está dentro do bloco e será executado a cada repetição. Contador é igual a ele mesmo mais 1. Essa é uma forma lógica de dizer que a cada ciclo adicionaremos 1 nessa variável, e o valor atual será exibido através de um print. É importante lembrar que ao encerrar o programa, a variável volta ao valor 0, pois é o estado inicial dela. Os valores mudam apenas durante a execução, variando. Por isso o nome é variável. Pegou a referência? Eu sei que parece trabalhoso. Todo esse código só para contar até 10 e visualizar no console. E ficar se perguntando, qual a vantagem de aprender isso? Por que eu preciso entender toda essa construção para fazer algo tão bobo? Laços de repetição existem justamente para nos ajudar a fazer tarefas repetitivas de forma automática. Olha a mesma contagem sendo feita sem o for. Isso aqui teria o mesmo resultado, adicionando 1 ao contador 10 vezes. Mas olha o trabalho. Isso não é eficiente.
Imagina se fôssemos contar até 1000, ou adicionar mais comandos que simplesmente não dá para sair só copiando ou colando. Além de agilizar o processo, o for nos possibilita construir os mesmos códigos com poucas linhas. Vamos criar uma tabuada, por exemplo. Aqui, já começamos o código com um input, que será convertido para um valor inteiro. Traduzindo, ele vai pedir para você escrever um número e esse número será armazenado nessa variável. Novamente, temos o mesmo laço de repetição, contando de 1 até 10, pois como vimos antes, o 11 não é incluído. Agora temos um print curioso aqui. Perceba que ele vai usar 3 valores. Primeiro, ele exibe o número. Esse x e igual são parte do texto, então são apenas uma coisa estética. Você vai entender daqui a pouco. O i é justamente a variável de controle do for, então ele vai ficar pegando o valor que o for estiver contando no momento. A seguir, temos uma multiplicação, número vezes i. Então, se o número for 7 e o contador estiver no 5, teremos 7 vezes 5, ou seja, 35. Mas não para por aí. Veja essa animação que eu fiz mostrando cada ciclo acontecendo. Aqui, estou simulando em velocidade reduzida para visualizarmos o processo. Mas no seu computador, tudo isso seria calculado antes mesmo de você terminar de piscar. E agora que temos esse código, você pode brincar um pouco com os valores. Por exemplo, vamos ver a tabuada de um número até o 1000. Bem legal, né? Se eu fosse escrever isso aqui manualmente, é bem capaz do One Piece terminar primeiro. Mas usando os comandos certos, reduzimos centenas de linhas em apenas 3. Eu particularmente adoro esse código, porque ele exercita o raciocínio de várias formas. Como de costume, temos um novo laço, só que dessa vez contando até 20. Só que agora temos um if, e ele está dentro do bloco, o que significa que ele vai ser verificado 20 vezes. Mas o que ele está usando como condição? Eu vou traduzir isso para você da seguinte forma. Se o resto da divisão por 2 da variável é igual a 0, mostre o número e diga que ele é par. Resto da divisão? Como assim? Temos as 4 operações básicas que você já conhece. Uma delas é a divisão. Se você divide um número, dependendo do caso, ele pode ou não ter um resto. Nada muito diferente do que você já viu na escola. Em uma divisão normal, queremos saber sempre o quociente, mas não nesse caso. Com esse símbolo de porcentagem, estou dizendo para a máquina que eu quero saber o resto. E curiosamente, todo número dividido por 2 com o resto igual a 0 é um número par. Pode testar aí com qualquer número. Tudo isso acontece muito rápido para o computador. A repetição está fazendo uma divisão a cada ciclo, verificando se aquela condição é verdadeira. Se sim, ele mostra o número. Assim a gente consegue ver de forma prática que essa variável de controle não está ali à toa. Podemos usá-la ativamente em muitas situações. Em critérios de divisibilidade, por exemplo, para descobrir se o número é divisível por 3, 5, 7, 9, 11, 49 e por aí vai. Tenho certeza que a galera apaixonada por matemática, ou seja, 4 pessoas, certamente já pensaram em algumas ideias bem legais. Na verdade, você deveria se interessar também, porque tem muito cálculo que você leva 3 horas fazendo que poderia ser feito em 5 minutos com código. Pois é, quem gasta tempo estudando, na verdade está ganhando tempo. Mas engana-se quem pensa que for serve só para cálculos. Pause o vídeo por 10 segundos e responda aí nos comentários o que você acha que vai acontecer nesse código. Dessa vez não temos o range, nem números, somente uma palavra armazenada em uma variável. Em código, seria como dizer o seguinte: para cada letra em palavra, mostre a letra. Ao executar o código, é exatamente o que vai acontecer. Diferente de números, o limite aqui é baseado na quantidade total de letras na palavra. Então, se temos 9 letras, o ciclo acontecerá 9 vezes. Percebeu que ficou um pouco mais fácil de entender agora que você sabe toda a lógica envolvida? É bem provável que você já tenha entendido o que o código fazia antes mesmo de pausar o vídeo. E isso não se aplica somente a palavras.
podemos fazer o mesmo com listas. Diferente das palavras, aqui o contador será cada item da lista. É como se a lista fosse uma palavra gigante, se é que me entende. Mas e se eu quiser somente a primeira letra de cada palavra? Basta usar o endereço 0, que equivale à primeira letra. Dessa forma, aproveita e deixa um like, pelo amor de Hestia. Imagina que chegamos no famoso episódio de praia que tem todo o anime. Não importa se é shounen, shoujo, seinen, terror, sempre vai ter esse episódio. Afinal, eles precisam vender as action figures dos personagens com roupa de banho. Mas para esse passeio acontecer, todo mundo tem que ajudar com algum valor em dinheiro, pro aluguel do carro, combustível, lanches, etc. Assim, foi criado um dicionário com o nome de cada um e quanto eles mandaram no Pix. Aliás, dona Helena, essa é a última vez que a gente te chama. Na hora de comprar roupa nova para postar foto no Insta, aí tem dinheiro de sobra, né? Também temos uma variável que vai acumular o total investido por todos, que através do for vai iterar sobre os itens. O que seria o values? No dicionário, cada item tem chaves e valores, ou keys e values. Meu Deus, que vergonha, eu devo estar pronunciando essa palavra muito errado, porque na minha cabeça eu estou falando velhos. Tipo, idosos, mas não, eu não sei pronunciar essa palavra corretamente. Para fazer a soma nesse caso, precisamos apenas dos números, então estamos fazendo o seguinte: para cada valor dos itens desse dicionário, some esse valor ao total, que falando de forma simples, é o mesmo que pegar o número e ir somando a cada contagem. No total teremos R$335. E parando para pensar, isso não paga nem o aluguel do carro, né? Que situação, meus amigos. Se quiser, podemos fazer uma estrutura ainda mais complexa, mostrando quem ajudou com mais e quem ajudou com menos. Eu te desafio a decifrar esse código. Analise cada linha e tente entender como chegamos a esse resultado. Não fique chateado se não entender tudo. Isso leva tempo mesmo. O fato de já conseguir ler algumas linhas e entender o for já é um baita avanço. Aprender a usar uma estrutura de repetição eleva o nível dos seus códigos, mas ainda não para por aí. Agora, vamos ver uma nova estrutura, que vai complementar esse estudo e ajudar em situações onde somente o for não seria o suficiente. While. Lembra da piada de colocar fogo no computador? Geralmente é aqui que isso acontece. Ok, eu tô brincando. Você não vai destruir sua máquina. Pode ficar tranquilo. Eu acho. Enquanto no for tínhamos uma quantidade definida de repetições, no while a história muda um pouco. A tradução já induz o que estou querendo dizer. While significa enquanto. Mas enquanto o quê? Temos um novo contador, que apresenta o mesmo resultado de antes, adicionando 1 até chegar no 10. Novamente criamos uma variável começando do 0, e em seguida um novo laço de repetição, que também usa da indentação para saber o que será feito. Mas aqui temos uma condição usando um operador de comparação, que nesse caso é menor que, bem parecido com o que vimos no vídeo anterior sobre estruturas condicionais. Podemos ler isso da seguinte forma: enquanto o contador for menor que 10, adicione mais 1 a ele, e mostre o valor na tela. Nesse caso, o while não tem uma contagem definida, e sim uma condição a ser verificada através do operador lógico booleano. Ou seja, enquanto esse requisito continuar sendo verdadeiro, ele vai continuar executando o bloco inteiro. Percebe a diferença entre os dois? For é usado quando a gente sabe quantas vezes vai repetir algo. Já o while é usado quando a gente não sabe a quantidade exata. Vamos voltar para a Terra-média. Você está junto com Frodo e a Sociedade do Anel em uma missão que decidirá o destino de todos. Mas ficaram bloqueados diante de uma das portas de Moria, escrito a seguinte mensagem: As portas de Durin, Senhor de Moria, diga amigo e entre. Se você já viu o filme, deve lembrar da resposta dessa charada. Gandalf testou um monte de coisas, mas nada funcionava. Até que Frodo teve uma ideia,
e sugeriu a Gandalf dizer amigo em élfico. Assim que a palavra Melon foi dita, a porta se abriu e eles puderam continuar. Se isso fosse colocado em código, como ficaria? A senha correta foi armazenada em uma variável, mas temos outra variável para receber qualquer coisa que o usuário tentar chutar. O while serve para verificar as respostas, então enquanto a senha digitada for diferente da senha correta, uma mensagem será exibida pedindo para que tente novamente, e o input será repetido, para garantir que você sempre tenha uma nova chance. De certa forma, é como ficar preso em um loop infinito, até acertar a resposta ou desistir. Se você é fã, naturalmente acertou de primeira, então o bloco do while será considerado falso, pulando para o print exibindo que a porta se abriu. A principal diferença aqui é que não sabemos quantas vezes a pessoa vai errar a senha, então não faz sentido estabelecer uma quantidade exata. Mas claro, estamos fazendo apenas uma situação ilustrativa aqui. Em um sistema de segurança de verdade, haveria muito mais camadas de proteção. Agora vamos criar um jogo super avançado, altas gameplays, energético barato, computador gamer com RGB até nos fios. Tá, não era bem o que a gente esperava. Aliás, eu já perdi 75 vezes! Como alguém pode ter tanto azar? Aqui temos um simples joguinho de adivinhação, onde precisamos acertar qual número a máquina está pensando. Temos alguns comandos que não são o tema principal do vídeo, mas vou dar um resumo para você não ficar perdido. Import é um comando que traz uma biblioteca para o nosso código, que no caso é o random. Imagine as bibliotecas como aquelas DLCs de jogos, onde você paga R$80 para ter uma roupinha para sua personagem. Mas relaxa, aqui você não paga nada, é só importar e ser feliz. Coloquei esse print no início como um título, só para o jogo ficar mais bonito. A seguir, temos duas variáveis. A CPU está usando um dos comandos da biblioteca random, que basicamente sorteia um número de 1 a 10, enquanto o jogador vai receber o número que o usuário digitar através do input. Note que convertemos para inteiro também. Caso você seja muito sortudo e acerte de primeira, que não é meu caso, o bloco do while logo de cara já se torna falso. E parabéns, você ganhou o jogo. Mas se você é azarado igual eu, o loop do while vai iniciar, pois jogador é diferente de CPU, e os comandos dentro do bloco serão executados até que você acerte. Mas não é tão simples. A cada erro, a máquina vai dizer qual número ela pensou, pensar em um novo número e perguntar novamente. Aqui você poderia mudar um pouco as regras e fazer com que o número não mudasse para facilitar para o jogador, criar uma estrutura condicional com if e else para dizer se o jogador passou muito longe ou muito perto do número. Tem muitas formas de tornar isso aqui mais dinâmico e divertido. Note que aqui, nós também não sabemos quantas vezes o jogador vai errar, então não criamos um limite. Mas aposto que você está se perguntando, ué, mas cadê aquela parte que você estava brincando sobre o computador pegar fogo? Até agora não vi nada demais. Consegue reparar algo de errado aqui? Vamos com calma. Contador é igual a 0. Enquanto o contador for diferente de -1, adicione mais 1 a ele. Mas espera, se o contador é 0, então já é maior que -1. E se eu ficar adicionando valores positivos, o que vai acontecer quando eu executar isso? Pois é, aqui temos uma clássica situação onde o código não está errado, mas também não está certo. Chamamos isso de erro lógico. Quando temos um erro de escrita, ou seja, sintaxe, o computador nos avisa com aquelas mensagens vermelhas de forma quase apocalíptica. Mas existem casos, muito comuns por sinal, onde a escrita estará toda correta. Mesmo assim, o código não vai funcionar da forma esperada. É claro que nesse caso, eu fiz propositalmente, mas com o tempo, você vai notar erros lógicos muito sutis e às vezes difíceis de encontrar. Seja um cálculo errado ou programa bugando na tela, garanto que você ainda vai ver muita coisa bizarra. A questão aqui é, esse código não vai parar? A resposta é não.
porque você não estabeleceu uma saída do loop corretamente. E isso provavelmente ficaria consumindo a sua memória e processador até a máquina travar. Ia demorar, mas uma hora ia travar. Naturalmente você vai interromper o programa à força. Afinal, tenho certeza que você não vai querer ficar olhando por 8 horas para a tela com os números subindo infinitamente. A menos que seja o seu hobby. Eu não julgo o gosto pessoal de ninguém. Mas falando de programação, não é o ideal. Por isso é importante entender a lógica mais do que o próprio código. Não adianta você escrever tudo perfeitamente, sem nenhum erro de sintaxe, mas os resultados estarem todos errados. Mas até que o while escrito dessa forma, geralmente não apresenta tantos erros, porque você meio que cria a condição já na própria escrita, o que de certa forma evita os erros mais óbvios. A coisa complica mesmo quando a gente usa essa pérola aqui. While true quer dizer enquanto for verdadeiro. Não, isso não é o início de uma frase romântica, mas até que seria bem criativo. Enquanto for verdadeiro, nem o tempo, nem a distância, nem o destino serão capazes de nos separar. Antes, nós precisávamos que a condição fosse verdadeira para entrar no loop. Esse aqui já entra e dane-se. Pois é, nesse caso, você vai precisar criar formas do loop ser interrompido dentro do bloco. Falando assim, parece até algo difícil e negativo, mas não. While true é muito útil. Em certos casos, você vai usar mais ele do que qualquer outra coisa. Esse código simula uma calculadora simples de soma, começando pelo zero e ao entrar no loop, pede para escrever algum número. Porém, ele te dá a possibilidade de escrever sair, caso queira encerrar o programa. Vamos supor que eu escreva um número. Ele será armazenado na variável, seguido de um if que verifica o que foi escrito. Se tivesse sido a palavra sair, o bloco seria verdadeiro e o comando break seria chamado. Esse é o comando que interrompe o loop, tipo um freio de um carro, fazendo a quebra do ciclo e indo para as próximas linhas fora dele. Mas como eu escrevi um número, nada disso vai acontecer ainda. Iremos para a linha de cálculo, pegando o valor e somando no total. Ele vai repetir todo o processo enquanto eu digitar números, até que finalmente eu escreva sair, tornando o if verdadeiro e acionando o break, que vai saltar para o print e exibir todo o valor acumulado. Boa parte dos sistemas, apesar de mais complexos, usam como base algo parecido com isso. Um ou mais loops se repetindo infinitamente várias vezes por segundo, fazendo muitos cálculos e comandos. Os programas do seu computador, aplicativos, jogos, na verdade, são loops que lidam com suas interações em tempo real. Não estou dizendo isso para te assustar, mas sim para mostrar o potencial que você é capaz de alcançar com estudo e dedicação. Por mais simples que esses exemplos tenham sido, garanto que ao aprendê-los de verdade, seu nível de raciocínio lógico terá melhorado absurdamente. Você vai observar o mundo de uma forma diferente, ver códigos onde ninguém vê, tipo o Neo do Matrix, mas não de forma fantasiosa. É tipo olhar para o seu celular ou para a tela da máquina de bebidas e imaginar como o programador desenvolveu aquilo. E mais do que isso, como você pode melhorar aquele sistema. Um programa sempre terá início e fim, mesmo que tenha rotas diferentes, repetições no meio do caminho. Tudo que você escreve precisa ter uma lógica que não entre em conflito com ela mesma, mas você só vai entender isso testando, errando, ajustando, observando um sistema de caixa de uma loja ou shopping e ao chegar em casa tentar recriar aquilo usando programação. Não tenha medo de experimentar, soltar sua criatividade. As maiores descobertas e invenções que mudaram o mundo vieram de pessoas que não se importaram com as limitações ou opiniões alheias e colocaram suas ideias em prática. Já parou para pensar que talvez nesse exato momento você esteja preso em um loop? Acorda de manhã, faz as mesmas coisas, vai para a escola ou trabalho, chega em casa, exausto, coloca uma série para assistir e vai dormir. Não estou dizendo que isso esteja errado,
Nem quero fazer discursos motivacionais vazios do tipo trabalhe enquanto eles dormem. Eu sei como é difícil. E é exatamente por isso que eu não quero que seus sonhos sejam engolidos pelo sistema. Não aceite que o mundo te prenda em repetições invisíveis, fazendo você adiar suas vontades para um amanhã que nunca chega. A hora de dar um break nisso é agora, e avançar para as próximas etapas da sua história. Apesar das repetições, todo o programa um dia é encerrado. E quando o processo for finalizado, quantas linhas de código você terá executado? E quantas instruções terão ficado apenas na memória? No último compilar, não seremos lembrados pelo que idealizamos, mas pelo que tivemos coragem de rodar. Ufa! Finalizamos mais um episódio dessa minissérie. Espero que eu não tenha explicado o tema de uma forma muito difícil. Eu sempre fico com esse medo, mas aos poucos vou melhorando. Se quiser deixar um comentário, elogio, crítica, fique à vontade. Eu sempre leio tudo que vocês escrevem. E fico muito feliz quando vejo o pessoal dizendo que conseguiu entender graças ao meu jeito de explicar. Eu sinto que valeu a pena, sabe? Se está gostando dos meus vídeos, considere se inscrever no canal, deixar um like, isso me motiva a continuar trazendo mais informações e conteúdos. Obrigado a todos que assistiram até aqui e a gente se vê em breve. Até a próxima!